Saudações, sejam bem-vindos a mais uma atualização profética, que é, na verdade, o resumo das atualizações proféticas do mês de julho. Apesar de que tivemos um curto tempo de atualizações neste mês, estávamos dando prioridade à nossa série do estudo das profecias. Mas aquilo que nós conseguimos apanhar e trazer aqui para vocês, nós iremos compartilhar de forma resumida aqui neste resumo mensal. Eu espero que você esteja bem e desejo um bom começo de sábado, que seja um momento, uma oportunidade de reencontro com o Senhor, uma oportunidade não só de entendermos que os eventos estão a acontecer, mas uma oportunidade, acima de tudo, de entender que Jesus o ama e Ele permite que estas coisas aconteçam, que você veja estas coisas, para que você se prepare de todo o coração. Bem, vamos orar para darmos assim início ao nosso programa. Venham comigo. Pai que habita nos céus, louvado seja o seu nome, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. E não há nada, Senhor, que o ser humano possa fazer, que possa assim destruir aquela que é a sua obra e os teus planos para a vida de cada um de nós. Senhor, nós queremos ser teus, somos teus. E permitimos que o Senhor trabalhe em nosso coração, molde nossa vida, molde nosso caráter, para que seja ainda mais semelhante ao teu. Enquanto, Senhor, acompanhamos este resumo especial do mês, permita com que nossos corações vibrem de esperança e certeza. Jesus logo voltará. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero começar lendo uma passagem muito especial que nós encontramos em Lucas capítulo 13, começando do verso 35. Leiam comigo, pois esta é uma mensagem para todos que vivemos neste tempo. Vejam aqui. Jesus diz: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Esta é uma mensagem para o povo adventista. Esta é uma mensagem para o povo que conhece o tempo. Já é hora de despertar do sono. Jesus convida. Vigiai, para que a volta do Senhor não os pegue de surpresa. Ah, mas como assim, irmão Onésimo? É possível um adventista ser pego de surpresa? É possível um adventista ser pego de surpresa? Eu perguntaria. Era possível um judeu ser pego de surpresa na primeira vinda de Cristo? A quem os anjos foram para anunciar a boa nova do nascimento do Messias? Aos pastores de Belém, aos magos do Oriente, que estavam pesquisando as Escrituras e entenderam que o tempo era aquele. A estes o anjo foi enviado. Muitos de nós têm a oportunidade de conhecer as profecias, a sequência cronológica dos eventos que culminarão com a volta de Cristo, mas não estudamos, não pesquisamos as Escrituras. Seremos pegos de surpresa. Oxalá que isto não aconteça consigo, meu irmão. Vamos ver aqui mais uma passagem. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, irmãos. De todas as classes. O que eles fazem? O que eles têm? Tem sua atenção. Ou seja, o mundo lá fora, que não conhece profecia, que não conhece o espírito de profecia, que não conhece profecias de Daniel, não entende profecias de Apocalipse, está atento às coisas que estão acontecendo lá fora. Continua. Eles estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam, vejam só, eles estão atentos em primeiro lugar, eles estão observando em segundo lugar e em terceiro lugar, examinam. Sim? Esta devia ser a atitude do povo de Deus. Ficar atento, segunda coisa, observar os eventos e terceira coisa, examinar. Quarta coisa, vejam aqui, eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e quarta coisa, reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda, de uma crise jamais vista. Reconhecemos
Será que nós reconhecemos que estamos vivendo em um momento de crise estupenda? Ora, há alguns que não acreditam. Vamos então ver este pequeno vídeo. A catástrofe desenrolou-se na sexta-feira. A chuva torrencial começou de manhã e em 45 minutos o Texas foi submerso. O rio Guadalupe, que atravessa o estado, subiu 8 metros e as cheias repentinas começaram. Árvores foram derrubadas, casas foram devastadas e o Camp Mystic foi invadido. E não foi nada menos que horrível ver o que aquelas crianças passaram. E continuaremos 100% dedicados à procura de cada uma das crianças que estavam no campo místico, assim como qualquer outra pessoa em todo o leito do rio, para garantir que serão recuperadas. Este é o triste incidente que teve lugar neste mês, lá nos Estados Unidos da América, no Texas. O mundo está caótico, o mundo está mau e nós não podemos negar estas verdades. E agora, em face de tudo isto, em face destes eventos estrondosos em rápida sucessão, os homens clamam, os homens dizem, estamos vivendo realmente momentos dramáticos. E há uma coisa que se fala em todo momento. Há uma culpa para tudo isto que os homens dão. Escutem. Climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Warming climate. Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate emergency. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate solution. Climate change. Climate change. Climate crisis. Climate change. Climate change. Parece algo até ensaiado. Todo mundo está falando da mesma coisa. Mudança climática é o que está se falando agora, meus irmãos. Mas a palavra de Deus abre-nos a cortina e nos mostra que por detrás de tudo isto existe um ser, um perdedor no grande conflito entre o bem e o mal. E ele sabe que tem pouco tempo. O que ele faz? Cria estragos sobre a terra. Quando nós analisamos estas coisas desta maneira, quando nós abrimos a cortina para entender o que está por detrás do que estamos vendo agora, nós podemos ter certeza, irmãos, o tempo está correndo. Vejam aqui nesta passagem. Mesmo agora, Satanás está em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, por toda parte, Satanás está exercendo o seu poder. Ela diz que estas visitações, estes desastres naturais, devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosos. Queridos irmãos, esta não foi uma loucura da irmã White, não é uma loucura dos adventistas do sétimo dia. É o que dizem as informações hoje. Vejam aqui. As inundações estão se tornando mais perigosas em todo o país. Uma referência aos Estados Unidos da América. Vejam, é dito. E as mudanças climáticas estão piorando ainda mais essas enchentes. E espera-se que chuvas extremas no Texas se tornem muito mais frequentes, muito mais desastrosos. Agora, em meio a este desastre que teve lugar lá nos Estados Unidos da América, legisladores do próprio estado de Texas se reuniram e procuraram entender o que causou este desastre. Sabem por quê? É que existe aí uma teoria, uma especulação de que há uma empresa da Califórnia que 2 dias antes deste incidente terrível, desta enchente, sobrevoou o espaço de Texas ou próximo do Texas, fazendo aquilo que nós conhecemos como semeadura de nuvens, causando este estrago. Vejam aqui. Legisladores do Texas investigam enchentes repentinas. Por quê? Porque, irmãos, vocês sabem que ultimamente cientistas, não só dos Estados Unidos, mas por todo o mundo, estão voando aviões para produzir, para produzir aquilo que eles chamam semeadura de nuvens. Isto acontece muito em países onde há seca, por exemplo, no Médio Oriente e outros países mais. Vejam aqui. In the early 2000s, the UAE started performing regular cloud seeding operations. Cloud seeding is the process of increasing the amount of rain produced from clouds. No início dos anos 2000,
Os Emirados Árabes Unidos começaram a realizar operações regulares de semeadura de nuvens, processo de aumentar a quantidade de chuva produzida pelas nuvens. So how does it work? It starts here, inside the National Center of Meteorology, where a team is constantly monitoring forecasts, looking for potential clouds to seed. Começa aqui, dentro do Centro Nacional de Meteorologia, onde uma equipa monitora constantemente as previsões em busca de nuvens potenciais para semear as operações. Research 5 operation, can you read me? Once they spot a cloud, they radio the pilots, who then take to the air armed with hydroscopic flares filled with a mixture of potassium chloride, sodium chloride, magnesium, and other materials. Assim que avistarem uma nuvem, eles transmitem em rádio para os pilotos, que então decolam com sinalizadores hidroscópicos, cheios de uma mistura de cloreto de potássio, cloreto de sódio, magnésio e outros materiais. It's essentially salt. When the plane reaches the right clouds, the pilots release the flares. É essencialmente sal. Quando o avião atinge as nuvens certas, os pilotos libertam as chamas. These salts basically attracts the moisture and try to make it condense. Esses sais basicamente atraem a umidade e tentam fazer com que ela se condense. Então, esta empresa dos Estados Unidos de América está sendo acusada de produzir enchente no Texas. Vejam aqui. Isto vem do Los Angeles Times. Diz: como uma empresa de semeadura de nuvens da Califórnia se tornou o centro de uma conspiração sobre inundações no Texas. Irmãos, uma empresa de semeadura de nuvens sediada na Califórnia foi acusada de causar inundação mortal no Texas este mês, porque 2 dias antes das águas do rio Guadalupe incharem para uma inundação mortal, sim, engenheiros dessa empresa decolaram um avião a cerca de 100 milhas de distância do Texas. Bem, não estou aqui para acusar a empresa. A propósito, a própria Los Angeles Times não está acusando a empresa, apenas está dizendo o que aconteceu. Nós não sabemos se foi realmente isto que causou. Bem, o fato é que, de acordo com o espírito de profecia, Satanás vai criar estragos nos últimos dias. Satanás vai produzir desastres naturais. Com que objetivo? Veremos daqui a pouco. Vejam só. Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de encelerar sua messe de almas desprevenidas. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. Então vejam que Deus, em alguns momentos, permite que Satanás manipule a natureza e traga desastres sobre o mundo. Isto é muito curioso. Outra passagem, vejam aqui. Ao mesmo tempo em que aparecem os filhos dos homens como um grande médico, como um grande cientista que pode curar todos os problemas da terra, Satanás trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Perceberam? Enquanto Satanás aparece como um grande cientista, tenho uma nova ideia, vamos bloquear os raios solares para que o clima não nos esquente. Vamos trazer uma solução para a Lua. Vamos trazer uma solução para os desastres naturais. Enquanto ele aparece como benfeitor da humanidade, cria estragos e desastres até que cidades populosas se reduzam a quê? A ruína e desolação. Mas qual é o objetivo central de Satanás? Ao trazer estas coisas, ao manipular a natureza, vejam aqui, declarar-se-á, isto vai ser o clímax, no final, declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que esse pecado trouxe calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. O grande conflito, página 590. Então, este é o alvo de Satanás. Levar o mundo a considerar, a reconsiderar o descanso dominical. Com que argumento? Se pararmos todos um dia, nós podemos salvar o clima. Nós podemos salvar o nosso planeta. Isto está pegando, meus irmãos. Isto não foi invenção de Ellen White. Isto está pegando. A propósito, no próprio estado do Texas, que teve lugar este desastre, nós vimos o próprio governador se levantando e dizendo: meu povo, vamos reservar o domingo como um dia para clamor, como um dia para clamarmos a Deus por livramento, por clemência, por trégua da parte de Deus, como se Deus fosse responsável por estes desastres. Vejam aqui.
O governador do Texas declara domingo um dia de oração após inundações. Eu pergunto, no contexto final, quando estas coisas, estes desastres tornarem-se mais frequentes e desastrosos, não virá uma proposta semelhante? Não virá uma proposta semelhante? Vejam aqui, a própria carta assinada pelo governador do Texas, proclamando o quê? Domingo 6 de julho de 2025 como dia de oração pela catástrofe no Texas. Está aqui. Texas se volta para a fé, meus irmãos. E declara o quê? Dia de oração em meio a enchentes devastadoras. Pense no seguinte. No momento em que a América estiver sendo varrida por desastres, os líderes que compõem aí o escritório de fé, os líderes ecumênicos da América, poderão dizer, nós temos uma ideia para esta situação melhorar. Nós propomos que a América volte a guardar a lei de Deus, pois Deus está sendo enfurecido pela perversão moral da América. Nós precisamos voltar para Deus, precisamos guardar o sábado, precisamos guardar então o sábado dominical da América, restaurar a Blue Law. Quem vai ficar de fora disto? Diante de desastres, quem vai ficar de fora disto? Queridos, nós lemos aqui. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado sua mão. E essas mesmas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. O que eu acredito é que, por mais que hajam COPs, por mais que hajam acordos climáticos, estas coisas não irão melhorar. Isto irá até o fim. A propósito, os próprios cientistas acabaram de dizer. Vejam aqui. Cientistas prevêem colapso climático global em 3 anos. E eles dizem, não é alarmismo, mas é a realidade. Não é alarmismo de minha parte, nem da parte dos cientistas. E deixe-me dizer que eu posso até não acreditar no que eles dizem, mas o mundo acredita. E em face desse medo que eles estão produzindo no mundo, ações serão tomadas imediatamente para impedir que isto aconteça, irmãos. Vejam aqui, é dito. O mundo tem apenas 3 anos. Dizer para pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não têm uma visão futura da volta de Jesus, de um lar melhor, que temos 3 anos para resolver o clima ou as coisas pioram, vocês acham que isto não levanta sérias preocupações? Não levanta realmente um desejo de tomar atitude urgente? Sim ou não? Sim. A propósito, agora o Tribunal da ONU, neste caso o Tribunal Mundial, obriga que todas as nações da Terra cumpram regras climáticas, meus irmãos. Então cai por terra aquela ideia de que, se os Estados Unidos da América quiserem, podem agir ou podem não agir. Se o Brasil quiser, pode... Acabou, meus irmãos. Acabou essa história. Agora a ONU obriga, através do seu Tribunal Superior, obriga que todas as nações se envolvam, se mexam nesta questão climática. Vejam aqui. De fora dessa reunião do Tribunal Mundial, um grande número de pessoas protestando e dizendo, sim, o tribunal já falou. O tribunal falou. Os governos devem agir agora. Os governos devem agir agora. Não há mais volta. Por quê? Temos 3 anos só para resolver esta questão. Vejam só. Agora o tribunal mais alto do mundo enviou uma mensagem poderosa à comunidade global. A mudança climática não é apenas uma crise, mas uma ameaça urgente e existencial. O Tribunal Internacional de Justiça, que é o órgão judicial superior das Nações Unidas, numa decisão histórica, decidiu que os países têm a obrigação legal de prevenir mais danos ambientais. O tribunal também enfatizou que o sistema climático é uma parte integral e vitalmente importante do ambiente, uma que deve ser protegida não apenas por nós, mas para gerações que ainda estão por vir.
Está aqui. Não há mais volta, irmãos. Todos os países da Terra vão ter que cumprir regras climáticas. E deixe-me vos dizer que muitas dessas regras são boas. De fato, é para preservar o clima, é para melhorar o estado das coisas. Mas imaginem, entrar então uma proposta do Papa de que tem de haver conversão ecológica, temos de voltar a guardar o sábado para contemplar a criação. Então o Tribunal da ONU diz que então esta deve ser uma das medidas, até porque está na Laudato Si. Todas as nações devem cumprir isto. Quem vai ficar de fora? Que nação vai ficar de fora? Então vejam, por mais que eu entenda que obrigar isto pode melhorar alguma coisa, mas também leva o mundo a uma unidade em que todo aquele que não fizer alguma coisa pode incorrer a sanções. E eu vou mais longe. Vai chegar o momento em que... Vejam aqui. Tribunal Superior da ONU diz que países podem processar uns aos outros por causa das mudanças climáticas. Um país pode agora processar o outro por não estar a agir nesta questão. E eu vou longe. Em breve, alguém vai processar outra pessoa por não estar a agir no clima. E no contexto dominical, alguém pode processar o outro por não estar a cumprir o descanso dominical. Bem, parece que é para lá que nós vamos. Agora, esta iniciativa, nós já vimos que o Concílio Mundial das Igrejas orou tanto por isto. A União Europeia trabalhou muito para isto. O que mais? O Fórum Econômico Mundial trabalhou muito para isto. O Papa de Roma trabalhou muito para um código legal para proteger o clima. Vejam aqui, nesta publicação de que o Papa Francisco está escrevendo Laudato Si 2.0, é dito, vejam aqui, o Papa fez a sua observação enquanto estava aí reunido com os advogados mundiais. E ele agradeceu aos advogados pela sua disposição para trabalhar para o desenvolvimento de um quadro normativo destinado a proteger o ambiente. E agora vejam, nos Estados Unidos da América, onde aparentemente existe um presidente que não quer nada saber do clima, não quer nada saber de mudanças climáticas, bispos católicos estão para o processar. Vejam aqui. Porque a ONU já abriu um espaço para que qualquer nação, qualquer homem, qualquer governo que não cumpra as metas climáticas deve ser processado. Vejam aqui. Bispos católicos devem denunciar o pecado ecológico do governo Donald Trump. Pecado ecológico, vejam, é dito o seguinte: negacionismo climático, políticas e ações que contribuem para a degradação ambiental, caminhos para que indivíduos e empresas poluírem, tudo isso são formas de pecado ecológico. Queridos, qual é o remédio do pecado? Conversão. Mudança de coração, arrependimento. Portanto, pede-se um arrependimento climático. Lembram que os líderes religiosos queriam subir no Monte Sinai em 2022 para arrependimento climático. E Roma chama de conversão ecológica. Vejam aqui. A situação é muito urgente. Acho que a situação ecológica no mundo exige conversão ecológica. Conversão de corações. E acho que a situação é muito urgente. E por isso nós, como pastores, pensamos que nós, como responsáveis por 3 continentes, 3 conferências episcopais continentais, Salem, América Latina, SICAM, África e FABC, tomaríamos a iniciativa de preparar um documento comum. Também estamos preocupados em garantir uma participação ativa na COP30. Ok? Eles convidam o quê? A conversão ecológica, a conversão do coração. E já escreveram um documento que pretendem apresentar na COP30, que vai ter lugar no Brasil, em novembro, dezembro de 2025. Queridos, vejam aqui. Papa reza pela conversão daqueles que resistem à ação climática. Em outras palavras, as pessoas que não agem neste combate às mudanças climáticas precisam de se converter. Precisa haver conversão, que Roma chama de conversão ecológica. Como é que é isto? Vejam,
A conversão ecológica implica também colmatar a lacuna entre a vida sacramental e a consciência ambiental. Roma diz que abordar o domingo com um sentido mais profundo de descanso e contemplação pode ajudar a cultivar a conversão interior exigida pelo Papa Francisco. O que é conversão ecológica? O que é conversão interior no contexto climático para Roma? É guardar o domingo, meus irmãos. Esta é a proposta. Vejam aqui. O chamado à conversão ecológica. Eles dizem que Deus viu tudo o que tinha feito e era realmente muito bom. É dito que um primeiro passo para a conversão ecológica é apreciar mais profundamente o mistério da criação, citando aí Gênesis, de que no 7º dia Deus descansou. Queridos, conversão ecológica, quando Roma aparece agora para pedir ao mundo uma conversão ecológica, está pedindo ao mundo para guardar o domingo. Vejam aqui. Nesta publicação é dito: neste documento magistral, Francisco insiste com razão que a existência de leis e regulamentos não funcionará para conter os comportamentos. Para que as leis produzam os efeitos, é necessário que os membros da sociedade estejam motivados para aceitar essas leis. E qual é a proposta de Roma para motivar as nações, para motivar as sociedades e comunidades para aceitar as leis? Conversão ecológica. Precisa haver conversão ecológica. Vejam aqui. Isto, na sua opinião, requer o que ele chama de quê? Profunda conversão interior. Às vezes, o Papa chama isso de quê? Uma espécie de conversão ecológica. E dizem, devemos adotar uma abordagem anticonsumista. Devemos também celebrar o descanso, meus irmãos, especialmente da compra e venda, voltando a focar na guarda do sábado. Ainda há mais dúvidas do que Roma quer neste contexto climático. Ainda há mais dúvidas do que é a conversão ecológica que estes bispos pedem e que irão pedir agora na COP30. Ainda existe dúvida. Agora, neste contexto do Tribunal da ONU, decidir que todos os países devem cumprir regras. E se uma abordagem destas, vinda de Roma, a grande nação, a líder dos reis da terra, precisamos de conversão ecológica. Vamos voltar a focar no sábado. Que país do mundo vai ficar de fora? Que nação do mundo vai ficar de fora, meus irmãos? Vejam aqui. Papa Francisco diz: a humanidade deve se arrepender do abuso da Mãe Terra. Que nação vai ficar de fora? Ele diz que, ouvindo esses gritos angustiados, devemos nos arrepender. A conversão ecológica necessária para provocar uma mudança duradoura não pode ocorrer ao nível individual, mas deve ser uma conversão comunitária. Em outras palavras, todo mundo precisa se converter ecologicamente. Todo mundo deve voltar a focar na guarda do sábado, o domingo. Nós lemos: Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Isto era a loucura de Ellen White? Isto é loucura dos adventistas? Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis, impondo a observância do domingo. Vamos correr com o tempo, meus irmãos. Vamos para outra abordagem. Ao longo deste mês, nós vimos uma grande convocação das igrejas americanas para um grande encontro em setembro, que vai reunir todas as igrejas convidadas e que irão aderir a este movimento para... o evento chama-se Back to Church Sunday. Sim? De volta à igreja, domingo. De acordo com esta iniciativa, que na verdade já aconteceu nos anos anteriores, mas que agora eles dizem que vai ser o maior de todos os eventos, o objetivo é que as igrejas da América se unam para trazer as pessoas às suas igrejas no domingo. Né? Uma unidade em torno do domingo, em torno da promoção dominical. Vejam aqui, é dito: junte-se a milhares de igrejas em todo o país para o domingo de volta à igreja, o maior evento de divulgação de um dia. E embaixo eles dizem: estamos a tornar o domingo de volta à igreja deste ano o maior de sempre. O maior de sempre. E a propósito, neste mês nós vimos uma grande publicação
Reformada e Presbiteriana dos Estados Unidos da América, onde disse que, na verdade, aquele texto que aparece na Constituição Americana, em que vem escrito exceto os domingos, em que consiste? Existe uma lei de que o presidente dos Estados Unidos da América tem 10 dias para assinar uma lei. Mas se um desses dias, ou seja, se o 10º dia for um domingo, exceto domingo, ele pode deixar para o dia seguinte, tornando-se 11 dias. Então esta publicação pegou isto e disse que não, aí que está a prova de que os pioneiros, os fundadores da América, sempre consideraram domingo como um dia sagrado na Constituição americana. Vejam, esta é uma publicação presbiteriana. Eles dizem que em 1829, um correspondente da Virgínia, quase certamente um pastor ou advogado presbiteriano, usando o pseudônimo, perguntou à Constituição: por que este dia é exceto? Por quê? E eles dizem, porque era suposto que em todos os tempos futuros seria considerado como um dia de descanso dos negócios seculares e sagrado também a Deus e devoção. E então eles dizem, aqui está a prova de que a Constituição americana sempre defendeu o descanso dominical para o trabalho secular, mas também para a adoração, queridos irmãos. Estão vendo estes movimentos? Agora, o Centro de Política Familiar do Estado de Idaho lançou, então, a sua agenda legislativa para 2025. E é interessante. É dito aqui que, mesmo no estado de Idaho, há um grupo influente de nacionalistas cristãos que quer remodelar o Estado. E, sim, são nacionalistas cristãos. E escrevendo essa agenda legislativa, no terceiro item, eles disseram o seguinte: estabelecer pagamento de horas extras no sábado para trabalhadores horistas. Essa legislação exigiria que os empregadores pagassem horas extras pelo trabalho realizado no domingo, com exceções limitadas. Ora, a mesma luta do Projeto 2025, a mesma luta dos nacionalistas cristãos americanos. E ainda mais, esta organização falou o seguinte: qual é a marca de uma sociedade cristã? Se eles querem transformar a América numa nação cristã, qual é a marca que identifica uma nação cristã? Vejam aqui, é dito: devoção. A observância do sábado como uma marca das nações cristãs. E eles dizem, como resultado, as legislaturas coloniais e estaduais dos primórdios da América aprovaram leis de fechamento aos domingos. Qual é a marca de uma nação cristã? O fechamento aos domingos. Queridos, está havendo um grande movimento agora na América para trazer o domingo de volta à sociedade. Nós não estamos percebendo isto? Nós lemos. Planos de importância séria para o povo de Deus estão avançando de forma desleal entre os clérigos de várias denominações. E o objetivo desta manobra secreta é ganhar o favor popular para a aplicação da sacralidade dominical. Queridos irmãos, nós vivemos momentos estranhos, momentos solenes, momentos preditos pelo Espírito de profecia. Tudo isto está acontecendo em rápida sucessão. Será que ainda seremos tão céticos em relação àquilo que nós mesmos vemos ensinando há mais de 150 anos? Está aqui. Deus está permitindo que estas coisas aconteçam, que nós vejamos, que nós observemos isto, para que nós tremamos e temamos diante de sua palavra. Jesus falou, estas coisas vos tenho dito, para que quando sucederem, creiais que eu sou. Da mesma forma, ao vermos isto, nós podemos ter a certeza. Estamos longe no cumprimento profético. Estamos muito avançados no cumprimento profético. Mas há uma profecia que ainda precisa se cumprir. A chuva seródia na minha e na sua vida. Há uma profecia que ainda precisa se cumprir. O reavivamento da primitiva piedade na minha e na tua vida. Por que não? A partir de hoje, pelo poder do Espírito Santo, buscar o cumprimento desta profecia na sua vida? Bem, vamos terminar esta apresentação. Eu espero que você tenha chegado até aqui, que você compartilhe este vídeo
para que todos nós saibamos onde estamos na história profética. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos dado este momento especial do estudo e da visualização dos eventos que tomam lugar ao nosso redor. Temos mais certeza, ó Pai, de que não vai tardar. Em breve, tudo isto vai acontecer e nós queremos estar ao seu lado, daqueles que vão receber o selo de Deus na fronte. Este é o nosso desejo, Pai. Abraça-nos. Levanta-nos. Mantenha-nos em pé, firmes na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade aqui no nosso canal. Até lá.